Esse é o radar do IPMET Unesp. O equipamento é canadense e já tem 40 anos de uso. A leitura do tempo é feita por ele e tudo o que é captado vem para esses monitores, onde ficam os meteorologistas e técnicos do Instituto. De maneira simplificada, assim é feita a previsão do tempo. Sucateado e consertado na base do jeitinho, ele pode parar de funcionar a qualquer momento. O valor de um novo, segundo as últimas estimativas, é de 5 milhões de dólares, ou 25 milhões e 400 mil reais, pela cotação atual da moeda americana. Na prática, sem o radar ou com leituras precárias, o IPMET não seria mais o mesmo. Em caso de chuvas fortes, por exemplo, a Defesa Civil não teria mais como se organizar e antecipar ações de socorro. Seria o prejuízo para todo o oeste paulista, parte do Mato Grosso, até um pedacinho aqui do Paraná, seriam prejudicados. Seria mais de uma centena de cidades. Você perderia essa precisão? Perderia a precisão, de uma forma assim, chegaria a zero, eu não diria, mas a gente perderia pelo menos 50% das previsões precisas. O IPMET Unesp conta hoje com 2 radares. Um fica em Bauru, o outro, também em situação precária, em Presidente Prudente. Trocar os 2 significaria ter que gastar, de uma vez só, 51 milhões de reais. A Faculdade de Ciências da Unesp, responsável pela gestão, inclusive financeira do Instituto, não tem esse dinheiro, explica a diretora. A universidade pública, sobretudo as brasileiras, as estaduais, né, as 3 paulistas, elas, a partir de 2014, elas se abriram para a defesa da inclusão do aluno da educação básica no ensino superior. Quando isso ocorre, a universidade, que não teve 1 centavo a mais no seu custeio, pensando no Unesp como um todo, que está em 34 unidades, 24 cidades, ela cobre em todo o estado de São Paulo. Ela tem uma característica, né, de estar presente em todos. A Unesp começou, e muito importante, que o gestor público trabalhasse com prioridades e valorizasse a atividade fim. A atividade fim da universidade é o ensino, a pesquisa e a extensão. E sem ter um acréscimo de recursos por parte da nossa alíquota que vem do ICMS. Ou seja, o IPMET, enquanto instituto, ele captava recursos da iniciativa de agências de fomentos, porém, os pesquisadores mais tradicionais, como, por exemplo, o professor Calheiros, eles se aposentaram, e ele é um grande pesquisador que levou o IPMET para o mundo todo. Então, a gente tem uma expertise técnica nessa história que é incomparável com qualquer outro centro de meteorologia como o nosso IPMET. Gastar quase 51 milhões de reais na compra de 2 novos equipamentos, só com a ajuda do governo do estado. Para o futuro, o que nós pensamos? De imediato, não é para o ano que vem, nem semestre que vem, é já. Porque as chuvas estão aí, a questão da mudança climática, todo mundo vive isso. E nós tivemos a mudança do governo do estado, a transição já ocorreu, os secretários já foram nomeados, eu estava em férias até dia 18, ou seja, até agora. Então, o professor Calheiros, que é o grande pesquisador da área, se colocou à disposição e eu peço a colaboração das mídias para que a gente possa ter uma audiência com o governo do estado ou com o secretário da Defesa Civil, do Meio Ambiente, com alguém que representa o governo do estado, para juntos termos um planejamento de troca e com o nosso ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que nos representa, porque ele é de Bauru e senador, que possa levar essa problemática no âmbito também nacional. A Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo informou através de nota que está em contato com a direção da Unesp de Bauru para avaliar qual é a real situação do IPMET. A pasta também informou que a universidade tem autonomia administrativa e financeira para fazer os investimentos necessários. Sem muitas opções, a diretora da Faculdade de Ciências diz que elaborou estudos. Nesse momento, existem 2 possibilidades. Porém, como nós tivemos mudança no governo do estado, nós fizemos um projeto, ele está pronto, com o que é o IPMET, o que ele faz, quais os municípios ele atende, qual a sua abrangência e a importância dele e o custo no plano A e o custo no plano B, para pensar que a Unesp ela não tem que ser a responsável sozinha pela manutenção disso. Ela precisa, né, ter a corresponsabilidade
do governo, sejam eles municípios e estado. Com o respaldo de governos estaduais, existem casos que deram certo. Na gestão anterior, eu tenho que é lamentável que de dizer, porque eu estou na direção somente 1 ano, mas eu estava como vice e trabalhei muito com o Jair, tentei audiência com o governo do estado anterior e não consegui. Em 21, fizemos uma reunião online em plena pandemia com os gestores, com os Defesa Civil da nossa região, não do estado inteiro, da região, para alertá-los sobre essa problemática, para alertá-los que a Faculdade de Ciências, pelo contrário, ela não é omissa e ela não quer fechar o IPMET. Porém, se não tiver a troca do radar, a gente precisa de ajuda e seria uma irresponsabilidade pensar em investimento em pesquisa, em buscar a parceria do governo federal do estado para poder estar no CEMADEM com pesquisas, se eu não tenho radar. A Isabela é coordenadora de uma instituição chamada de RINEM, Rede Integrada de Emergências. 20 grandes empresas da indústria, atacado e varejo fazem parte dela. O IPMET define a jovem é vital. Ele tem um intuito de ter uma ajuda mútua entre as empresas, mas principalmente voltada para a parte de segurança. Então, por que o IPMET é importante? Por que a gente quis vir aqui e trazer o pessoal mais próximo e conhecer? Porque ele é essencial para qualquer tipo de atividade. Então, todo tipo de segmento depende da prestação de serviço que o IPMET traz para a gente. É essencial, principalmente nos dias de hoje. Então, esses meses, né, janeiro, dezembro, vai até ali março, é essencial para a gente ter esse conhecimento, esse nível de conhecimento, esse nível de tecnologia que eles têm. É muito importante para a segurança de todo tipo de segmento. O IPMET hoje aqui são os nossos olhos aqui no interior, porque quando a gente se apoia nas previsões que vêm de São Paulo, elas são previsões macro. E aqui a gente fecha com as previsões do IPMET, é onde a gente passa a ter precisão. A gente não tem aquela ideia assim, vai chover hoje no estado de São Paulo? Não, a gente já passa a ter a visão. Vai chover hoje no estado de São Paulo, em Bauru, em Piratininga, em Arealva, a gente tem precisão. Então, o IPMET é essencial para a gente afinar essa precisão e administrar melhor os planos de contingência. No caso de Bauru, o radar passou por uma avaliação minuciosa em 2019. Só teria mais 4, no máximo 5 anos de vida útil. Agora é na base da sorte ou das gambiarras. A gente já acoplou aqui no IPMET o Centro de Extensão e Divulgação Científica. A gente passaria a usar quase que como um museu. Um museu para falar que a gente fazia previsão, trazer cursos, porém, com toda a riqueza construída há 50 anos. Tudo isso se perderia. Se perderia.